Ontem tivemos uma noite abençoada. Quem estava aqui ontem? Levanta a mão. Amém, glória a Deus. Tem bastante pessoas hoje novas, né? Eu vou ler aqui a palavra do Senhor. Os irmãos podem ficar sobre o seu pé? Pode ficar de pé. Se puder aumentar um pouquinho para mim do retorno. Aleluias. Aleluias. Mateus 24, versículo 34 e 35, eu vou ler. E os irmãos apenas acompanhem. Aleluias. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 34 e 35. Amém. Melhorou muito. A palavra do Senhor diz assim: com toda a certeza, eu vos afirmo que não passará esta geração até que todos esses eventos se realizem. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Só coloca a mão no teu coração e fecha os seus olhos. Senhor Jesus, eu profetizo que nesta noite, Pai, o céu, Senhor, se abrirá sobre nós. Senhor, nesta noite, Pai, toma o incrédulo, Pai. Toma, Senhor, aquele que há muito tempo já não sente a Tua presença. Eu profetizo, Senhor, um renovo, Senhor, lá no íntimo, lá no profundo. Senhor, todo portal do inferno, Senhor, todo impedimento no mundo espiritual, Pai, seja agora neutralizado, Pai, em nome de Jesus. Envia para cá, ó Deus, uma comitiva de anjos com espada desembainhada. Satanás, pega toda a tua bagagem, toda a tua enfermidade, toda a tua obra maligna e bate em retirada deste lugar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu profetizo libertação, remanai, erecai, eremanai decouva. Eu profetizo, Senhor, Pai, libertação, salvação, renovo, Pai. Senhor, purifica, Senhor, o nosso corpo, Pai. Purifica, Senhor, a nossa mente, Pai. Abre, Deus, o nosso entendimento para receber a palavra, Deus, nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. Hoje nós estávamos no almoço ali, na casa da Cláudia, a Miriam estava lá, os irmãos estavam lá, e nós falando, gente, 3 dias de congresso e 3 dias do mesmo tema, né? Mas ainda bem que a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. E Deus ele tem uma palavra direcionada a pessoas neste lugar. Eu não te conheço, não sei a sua história, não sei o que você está passando, mas eu tenho certeza que hoje pessoas vão sair deste lugar e dizer, aquela palavra foi para mim. Eu tenho certeza que pessoas hoje vão sair deste lugar e falar, Deus falou comigo através da palavra. Então esteja atento ao que o Senhor quer falar para você nesta noite, porque nós ficamos muitas das vezes querendo ouvir o Senhor falar conosco, e Deus, ele não fala apenas pelo intermédio do profeta. Deus já está falando desde o começo do culto, através dos louvores, através das orações. Deus vai falar através da palavra também. Amém? E eu estudando e falando, Deus, o que o Senhor tem para hoje entregar para esse povo. E Deus me falava sobre a pessoa que está debaixo de uma promessa. Você se considera uma pessoa que está debaixo de uma promessa de Deus? Nós vivemos e ouvimos e sabemos que talvez não com você, mas com outra pessoa. A minha mãe mesmo tem um testemunho que a minha avó tentou matar ela no ventre. Fez de tudo para tentar matar ela no ventre. E já ouvi outros testemunhos desse. Talvez tenha alguém neste lugar que passou por algo assim, que nem era para ter nascido. E já foi falado, já foi profetizado que desde o ventre você seria alguém escolhido por Deus, separado por Deus. Antes do seu nascimento, recalabai decanta, Deus decidiu, remanaias, gerar você no meio dos teus para fazer uma grande obra. Tem pessoas que já nasceram com a marca da promessa. E dentro da palavra do Senhor eu encontro pessoas que desde o ventre tinha essa marca da promessa.
desde o ventre foram escolhidos por Deus para um propósito. Ele nem nasceu, mas Deus já disse assim: eu vou trazer um libertador para Israel. Ele nem nasceu, ele é pai de canta, mas Deus já escolheu um lar, uma família, para poder receber alguém que tem uma promessa. Um desses, como eu falei ontem, é Moisés. Deus vai levantar alguém para libertar o povo de Israel que está na escravidão há 400 anos. E olha só, tem coisas que, se nós estivermos atentos ao mundo espiritual, nós vamos entender que Satanás, que anda ao nosso redor e derredor, ele também sabe das promessas de Deus. Quando há uma promessa que há se levantar um libertador no meio de Israel, naquele momento o faraó, ele entende que o povo de Israel está sendo numeroso demais, muita gente. E faraó fala assim: olha, se nascer as meninas, mulher, deixa viver, mas os homens joguem esses no rio, joguem os meninos no rio. Satanás já tinha entendido que iria nascer um homem que seria libertador de Israel. Só que esse menino era um filho da promessa de Deus, aquele a qual Satanás queria acabar com a vida dele. Satanás não pôde tocar nele. Por quê? Porque Deus deu estratégia para Joquebede esconder aquele menino. Quando aquele menino já está acima de 3 meses, ela coloca ele dentro de um cesto, coloca ele no rio, no cesto. E aonde que ele vai parar? Na casa de Faraó. E mais uma vez eu estou vendo a tentativa de Satanás ser frustrada. Por quê? Porque quem está debaixo da promessa tem uma cobertura espiritual. Sabe por que não morreu? Remanai decanta. Sabe por que Satanás fez de tudo? Lançou enfermidade na tua infância, lançou traumas na sua infância e não deu certo. Por quê? Porque há uma promessa sobre a sua vida. E quando há uma promessa sobre a sua vida, há uma cobertura espiritual. Por quê? Porque Deus honra a promessa dele. A gente olha para José, e José é alguém que também teve uma promessa, que Deus iria fazer algo grande sobre a vida dele. E certo dia José está indo visitar seus irmãos no campo, para saber o que eles estavam fazendo, amando do pai, para contar ao pai onde que os irmãos estavam. E quando os irmãos de José vê ele chegando, já diz assim: olha lá o sonhador, vamos matar ele, vamos matar ele. Se José morresse, não tinha promessa cumprida, e os próprios irmãos queriam matar ele. E Rubens, um dos irmãos, se levanta e diz assim: nós não vamos matar, não vamos deixar o sangue dele nas nossas mãos. Quem é espiritual já entende que aquilo não foi um intermédio de uma pessoa, mas aquilo foi o intermédio do próprio Deus, dizendo: rebaias, quem tem promessa, labai decanta, eu não permito que toquem nem no fio do cabelo. Eu tenho uma promessa para levantar José, eu tenho uma promessa para fazer algo extraordinário através da vida de José. Elemanarabai decanta. Pode tentar vir de todos os lados, podem tentar tocar na vida dele, mas quem está debaixo da promessa tem livramento de Deus. A promessa precisava se concretizar na vida de Moisés. A promessa precisava se concretizar na vida de José. E até que a promessa se concretizasse, ele estava debaixo de uma cobertura espiritual. Você não precisa ficar preocupado, porque a promessa ainda não se cumpriu na sua vida. Você não precisa ficar desesperado, você ainda aguarda uma promessa de Deus acontecer. Mas é tanta ameaça, mas é tanta enfermidade, é tanta gente querendo ver o meu fim, é tanta palavra contrária, é tanta oração contrária, que tem hora que eu acho que tudo isso, remanai decanta, vai impedir, vai paralisar a promessa de Deus se cumprir na minha vida. Você está debaixo de uma promessa. No mundo espiritual tem anjos trabalhando
para que as coisas se concretizem na sua vida. Eu acho interessante também. Gostei dessa água de coco. É água de coco, né, gente? Gostei, tá melhorando. Amanhã vai ser o quê? Irmãos, quem está debaixo de uma promessa, eu não sei vocês, mas você já encontrou com a mãe de oração que o filho é só luta, só tribulação, e aquela mãe está olhando e está dizendo: pregador, pastor, e a gente olha e fala: mas da onde? Esse menino vive na rua, vive jogado. E a mãe está dizendo: não, Deus falou que vai ser pastor, Deus falou que vai ser pregador. A gente olha para o cidadão, a gente olha para a cidadã na prostituição, acabada, destruída, afundada, e a gente fala: não tem como. Porque tem pessoas que a gente olha e a gente fala: isso daí quando crescer tem tudo para dar errado. Isso aí não tem mais jeito, não tem mais salvação. Tem pessoas que receberam essa palavra na infância, na juventude, e hoje já estão aqui para provar que Deus é um Deus de promessas. E hoje já estão aqui, elebai, decanta, para que o nome do Senhor seja engrandecido. Não adianta, quem está debaixo de uma promessa pode ter tudo para dar errado, mas Deus entra, muda o cenário, transforma, lapida. Por quê? Porque há uma promessa estabelecida. Pode emanar e decanta, tentar viver de outra forma, tentar viver de outra maneira, não vai se encaixar em lugar nenhum. Por quê? Porque há um chamado que arde, porque há um chamado que chama. Talvez esteja até afastado da presença, mas quando vem para um evento como esse, já se pergunta: o que eu estou fazendo lá fora? Remanai decanta, já começa a ser confrontado pela promessa que Deus gerou no seu coração. A gente olha para Paulo, antes Saulo, o homem que perseguia os cristãos, alguém que era todo errado em relação ao evangelho. Que dia que nós olharíamos para um texto do início dele e pensaríamos que Deus iria separá-lo, dar uma promessa para ele se tornar um apóstolo e ganhar almas? Era para ter dado tudo errado. Só que ele também estava debaixo de uma promessa. Não era para ter sido um ganhador de almas. Talvez alguém olhou e nem entendeu, mas ele estava debaixo de uma promessa. O que essas pessoas precisam é de um verdadeiro encontro com Deus, para se lembrar que há um Deus que governa a sua vida. Porque quem está debaixo da promessa de Deus, ele é direcionado por Deus, governado por Deus. Ah, mas Deus me deu livre-arbítrio. Ele deu para você tomar as decisões, mas o seu caminho será direcionado, será guiado para viver as promessas que Ele tem para a sua vida. E no seu livre-arbítrio de tomar as suas decisões, o que vai acontecer? Você só vai atrasar a promessa se cumprir, mas o seu caminho será direcionado para viver a promessa que Ele tem para a sua vida. A gente olha para Pedro, alguém que era genioso entre os discípulos, tupetudo. Pedro, que ao ver Jesus sendo aprisionado, tira sua espada e corta a orelha do soldado. A gente olha para Pedro, que negou Jesus 3 vezes. E talvez alguém olhe para ele e fala: não, esse daí eu estou vendo que ele não tem dom de pregar, não tem dom de cantar, não tem paciência na obra. Olha Deus falando com alguém: não tem paciência na obra, não dá conta de mexer com gente, isso aí não vai dar certo. Tem gente que olha para nós e já está julgando o nosso modo de ser. Talvez você olha para você e está julgando o teu jeito de ser. Mas se você estiver debaixo de uma promessa, porque Pedro estava, Jesus disse para Pedro: Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tudo aquilo que você ligardes na terra será ligado no céu.
As portas do inferno, Pedro, não prevalecerá contra a minha igreja. Pedro tinha uma promessa. Ele poderia ser cabeça dura, poderia ser genioso, poderia ter negado Jesus, mas a promessa estava sobre ele. Você está entendendo? Há uma promessa sobre a sua vida. Deus não está te perguntando o teu gênio. Deus não está te perguntando, Remanaias, as tuas forças. Deus não está te perguntando a tua capacidade. Deus não está te perguntando da onde que você veio, o que é que você fez ou deixou de fazer. O Senhor disse: eu escolhi você. Há uma promessa sobre você, e passe céus e terra, mas a minha palavra, ela há de se cumprir sobre a sua vida. Você precisa entender que está selado debaixo dessa promessa. A gente olha para Jó e talvez pensaria: agora Jó deixa de ser crente, sai da igreja. Agora Jó, como diz a esposa dele: ei Jó, você perdeu tudo que você tinha, amaldiçoa esse Deus e morre. Mas Jó não deu errado não. A história dele não acabou não. Porque havia uma promessa sobre ele. Deus deu tudo em dobro para ele. Nós estamos olhando para pessoas, agora presta atenção. Ninguém te tira da rota da promessa. Se você está debaixo da promessa do Senhor, ninguém tira os seus pés e a promessa deixa de se cumprir sobre a sua vida. Isso é como assim: tem gente que está no lugar certo, na hora certa. Acontece um reboliço e a pessoa fala assim: eu vou desistir do meu ministério, eu vou abandonar isso. Eu olho para Moisés, e Moisés, ele foi gerado, foi colocado dentro do palácio de Faraó, e ele seria o libertador de Israel. No meio do caminho, Moisés, ele se levanta contra alguns soldados que estão batendo nos escravos. Ele mata aquele soldado. O que é que Moisés faz? Moisés foge, vai para a terra de Midian. Talvez eu olhe para a história e fale assim: mas Deus, não é Ele que vai libertar o povo? Como que Ele vai libertar o povo agora se Ele está longe? Como que a promessa está na vida dele se nem aqui Ele está? Como que pode ser Ele se agora Ele é fugitivo e precisa esconder? Sabe o que é que Deus faz? Deus fala com Moisés numa sarça ardente, numa planta que queimava, mas ela não se consumia. Quando Deus quer falar com você, você pode até entrar numa caverna. Quando Deus tem uma promessa na sua vida, você pode ir distante, estar longe. Deus te coloca na roda de novo. E hoje pergunta para pessoas aqui: o que é que você tem feito na tua vida? Do que é que você tem se escondido? Há uma promessa que eu estabeleci, e eu vou te colocar no caminho, na direção que você precisa estar, para que a promessa se cumpra. Se a promessa é naquela cidade, Deus te leva para lá. Se a promessa é naquele serviço, Deus segura os teus pés ali. Se a promessa é no meio dos teus, Deus te coloca no meio dos teus. Mas a promessa se cumpre. Deus fala com você. Você pode estar onde que você está, não pode ter um crente perto de você. Deus usa até o ímpio para falar com você, para falar aí a promessa, e o que eu tenho com você, o que é que você está fazendo aqui, o que é que você está fazendo parado. Volta, se posiciona, aremai, decanta, deixa eu cumprir, deixa eu fazer. Dá lugar para você ver o que é que eu vou concretizar na tua história. Eu olho para José. José foi parar também no Egito para se tornar um governador, que era a promessa de Deus. E quando ele chega lá, ele é colocado dentro da casa de Potifar,
um homem importante dentro do palácio de Faraó. E José, dentro daquele lugar, ele é abençoado. Tudo que ele faz prospera. Tudo que ele... É coisa de crente, né, gente? Tudo que ele coloca a mão dá certo. E aí acha graça diante do general Potifar. E ele entrega a chave, a casa, tudo, toma conta. Na minha concepção, eu penso, agora está fácil de Deus cumprir a promessa. Por quê? Porque ele está do lado de quem conhece Faraó. Agora é a hora das coisas acontecer. E talvez Satanás pensou a mesma coisa, né? Deus quer levantar esse homem aqui no meio. Eu vou entrar nesse negócio para ele não levantar ninguém aqui dentro. E aí o que acontece? A esposa de Potifar dá em cima de José. E José não peca. E aonde que José vai parar? Dentro da cadeia. Eu falo, pronto, Deus, e agora? E a promessa? Como que ele vai se tornar governador agora dentro da cadeia? Como que a promessa vai se cumprir? Se ele estava pertinho de quem podia. Sabe quando a gente espera a promessa se cumprir? Aí você acha que vai vir de quem tem dinheiro? Você acha que quem vai vir de quem tem influência? Você acha que vai vir do seu amigo que todo dia você desabafa e ele já sabe o que você está passando? E a promessa não vem de ninguém que você estava esperando e da forma que você estava esperando. Sabe por quê? Porque Deus quer que você espere nele, dependa dele, confie nele. Rabai, edecalabai, decouva. E se possível, Deus vai apertar o negócio ainda mais, para você entender que a tua promessa depende dele, é através dele. Mas eu leio a história, e quem não sabe o final já vai se perguntar, Deus, e agora? Dentro da cadeia, como que ele vai ser apresentado a Faraó? Como que vão saber que ele é um homem de Deus? Como vão saber que ele tem caráter? Agora quando falar dele, vai falar do que aconteceu dentro da casa de Potifar. Ninguém vai dar crédito mais. Mas ele estava debaixo de uma promessa. Satanás, ele entra para tentar confundir, para envergonhar, mas ele que vai sair confundido e envergonhado. Para Deus colocar Moisés na rota, Deus colocou uma ovelha para subir, colocou Moisés para encontrar uma planta e ouviu a voz do Senhor, uma sarça que não se queimava. Agora é para Deus falar com José. Deus vai falar com ele aonde? Dentro da cadeia, porque ele está ali, mas ele está na graça, está no óleo, está no unção, está no mistério. Desligou não. Não está revoltado, não está triste, não está preocupado, ele continua na unção. E certo dia, dois que estavam ali junto com ele, aprisionado, tem um sonho. E José decifra os sonhos. Ele disse, você vai morrer e você vai voltar para o palácio, mas quando você voltar, lembra de mim. E aconteceu do jeitinho que José decifrou os sonhos. Mas aquele moço nem lembrou de José. Passaram-se algum tempo e Faraó precisou ter um sonho para poder se lembrar que José estava lá dentro daquela cela e Deus usava ele. Deus tira José de dentro da cela para colocar ele como governador do Egito. Tem gente que está aprisionado na vida sentimental. Tem gente que está aprisionado na vida financeira. Aí Deus falou assim, não, eu vou te dar um carro, vou te dar uma casa. E você olha para a tua vida, você está aprisionado. É dívida em cima de dívida. Tem gente que está esperando a promessa do casamento e está igual a mulher samaritana. Já tive 5, que eu tenho agora também não é meu. Mas está esperando a promessa que Deus falou, vou te dar um lar abençoado. Está o quê? Estou aprisionado em situações. Só que esse é um Deus, Elebai decanta, que te visita onde você está, para te colocar no caminho. Se a gente parar o culto para pessoas testemunhar como que recebeu a vitória, eu tenho certeza que tem pessoas que vai falar assim, eu nem esperava, eu nem imaginava que Deus iria abrir esse caminho, que Deus iria colocar desta forma, que Deus iria fazer desta maneira. Não se preocupe, eu não sei
o quanto você está distante daquilo que Deus falou. Eu não sei, o quanto você está longe, das promessas de Deus se cumprir na sua vida. Mas Deus vai te direcionar, vai tirar você de onde que você está e colocar no lugar da promessa. Mas a gente tem aquelas pessoas teimosas também, que por vontade própria foge da rota. É Jonas, né? Deus levanta Jonas como profeta. Há uma promessa de Deus usar Jonas como profeta. E o que é que Jonas faz? Você conhece a história, Deus? Para Nínive eu não vou. Eu não vou lá pregar para aquele povo. Eu não vou lá falar para aquele povo. Não vou, não quero. Não quero. E o que que Jonas faz? Ele sai da rota. Jesus pega ele no meio do caminho. Deus vai pegar você no meio do caminho contrário que você está indo. Deus vai te achar no caminho contrário que você está tomando. Não espere pagar preço de desobediência. Se você está debaixo da promessa, não adianta ir para a esquerda, não adianta ir para a direita. Se você está debaixo da promessa, deixa eu dizer um conselho para você. Fala: Jesus, cumpre logo a tua vontade. Apressa logo, Senhor, em fazer a tua vontade. Porque você vai ver igual Jonas. As coisas na nossa vida ficam paradas, não acontece, não resolve. Tem gente sofrendo porque negligencia, porque não quer. O que acontece? Jonas está dentro de um barco, que a tempestade vem. Os tripulantes do barco pegam tudo dentro do barco, joga para fora. Fala para ele: quem é você? Por que você está dormindo? Faz alguma coisa. Nada que eles fazem resolve, nada que eles fazem melhora. Você já viu que tem pessoas que enquanto está querendo sair debaixo da promessa de Deus, a vida dele não anda. E se ele entra no teu barco, a sua vida complica também. Tem hora que a gente já olha e fala assim: quem está sendo o Jonas aqui do barco? Porque eu estou fazendo a vontade de Deus. Quem não está? Porque o ministério não está andando, o trabalho não está fluindo. Você precisa aceitar a vontade de Deus. Senão Deus vai te pegar e vai te colocar na rota. Nem que se for dentro da barriga do peixe, Deus vai te colocar na rota. Isso é como assim: tem gente que vai parar no leito para voltar para a rota. Tem gente que fica acamado para voltar para a rota. Tem gente que as portas se fecham para quê? Para voltar para a rota da promessa. Aleluias. Você não pode esquecer uma coisa na sua vida: que você está debaixo dessa promessa. Ontem eu estava falando com a Paty, com a Bárbara. Eu falei: olha, eu não estou preocupado com outras coisas da minha vida. Tem uma promessa para se cumprir. E eu quero viver agora essa promessa de Deus na minha vida. E eu entendo que enquanto essa promessa não se cumprir, não tem nada que o diabo faça que vai impedir a promessa se cumprir. Ele vai tentar, deixa eu dizer para vocês, ele vai tentar. Mas qual é a convicção que você tem que a promessa vai cumprir? Sabe o que está faltando? Fé, convicção, autoridade. Tem gente que está se acovardando. Tem gente, Iremanai decanta, que está andando de cabeça baixa, vive de ansiedade, vive de depressão, tem insônia. Cadê a convicção que a promessa de Deus vai cumprir sobre a sua vida? Pedro, pregando o evangelho agora, ele vai parar dentro da cela. Por quê? Porque ele estava pregando o evangelho e ele colocado dentro da cela. Talvez alguém olhe e fale: mas Deus não prometeu, Deus não levantou ele para ser um pregador do evangelho. O que acontece? O anjo vem, abre a cela, coloca ele para fora. Pedro vai de novo para a praça pregar. E quando alguém olha e fala: quem foi que soltou eles? As cadeias não seguraram Pedro, não impediram a promessa de Deus se cumprir sobre a vida dele.
Paulo e Silas estão dentro da prisão e Deus tem uma obra maravilhosa naquele lugar. Eles estão naqueles lugares, açoitados, apanharam, estão acorrentados, e eles começam a adorar ao Senhor, coisa que a gente não faz. A gente está na luta, começa a procurar culpado, começa a apontar, começa a reclamar, começa a murmurar. Não, Paulo e Silas começaram a cantar, a adorar ao Senhor. E quando eles começam a cantar, a glória do Senhor se manifesta, há um tremor e as cadeias se abrem. O carcereiro tira a espada, tenta acabar com a própria vida, com medo do que os prisioneiros vão fazer. E quando Paulo vem falar do amor de Jesus sobre a vida daquele homem, aquele homem aceita a Jesus e toda a sua casa também. A promessa de Deus não foi impedida. Não teve mais uma vez cadeias, correntes, açoites que paralisaram o agir de Deus. Por quê? Porque eram homens que estavam debaixo da promessa de Deus. A gente olha para Daniel. Deus separou Daniel para estar naquela terra. Alguém olha para ele e está incomodado, dizendo: o que a gente pode fazer contra esse homem? Ele é inteligente, ele é reto, ele é justo. Alguém fala assim: vamos tentar dentro da lei dele. E aí eles criam algo que não se pode adorar a outro Deus a não ser o Deus pagão. E o que é que Daniel faz? Todos os dias Daniel abria a janela e oravam. E Daniel, mesmo sabendo do decreto, ele continuou orando. E por causa dele ter descumprido a nova ordem, ele vai parar dentro da cova dos leões. Mas não foi o leão que impediu as promessas de Deus se cumprir na vida de Daniel. Não foi. A gente conhece a palavra de Deus. A gente conhece. Eu estou pregando, falando histórias aqui que talvez em detalhes você não saiba, mas você conhece a história. E a gente precisa pregar de novo para você, sabe para quê? Para você se posicionar, para você se lembrar que está debaixo de uma promessa, para você não desistir, não parar agora, porque enquanto a promessa de Deus, enquanto a promessa de Deus não se cumprir, não tem tempestade, não tem principado, não tem potestade que vai parar o que Deus tem para fazer na tua vida e na tua história. Tem coisas que vai se cumprir rápido na tua vida, entenda isso. Tem coisas que vai se cumprir rápido na tua vida, mas tem promessa que vai ainda demorar. Deus é longânimo, Deus é tão paciente. A gente que é impaciente. Tem promessas que você ainda vai ter que esperar. Por quê? Porque você vai viver o processo de Deus primeiro. Você vai viver o processo de Deus primeiro, antes do cumprimento dessa promessa. Mas o que eu quero dizer para você nesta noite é: não saia debaixo da promessa. Não saia. Sansão, ele saiu debaixo da promessa. Ele saiu debaixo da promessa. Sansão se envolveu com Dalila. E quando Sansão saiu debaixo da promessa, o que acontece? Ele é pego, aprisionado, os seus 2 olhos furados. Ele é amarrado em 2 colunas. E começam a debochar, a rir dele. Sansão era tão usado, tinha tanta força. Deus usava ele para lutar contra os inimigos. Um homem só derrotava milhares de homens. Era alguém que tinha uma promessa de ser narizeu, da presença de Deus descer sobre a vida dele e Deus usar ele de uma forma tremenda. Mas por que o final de Sansão é tão triste? Porque ele saiu debaixo da promessa. A igreja está cheia de gente que está saindo debaixo da promessa, e por causa de qualquer coisa, este congresso seja para você, Remanai decanta, se posicionar e falar: Deus, eu quero que a minha vida seja direcionada pela tua vontade.
Eu quero estar debaixo da tua promessa. Sabe por quê? Porque quando você decidir estar debaixo da promessa, Deus vai falar assim para você: então deixa isso que está me afastando. Então deixa aquilo que está te afastando da promessa. Então sai dessas amizades que está te afastando da promessa. Então sai dessa dor que está te afastando da promessa. Então sai dessa dureza de coração que está te afastando da promessa. Porque não adianta você continuar falando não, não e não. A promessa vai se cumprir sobre a sua vida. Se entrega ao que Deus tem para você. Eu quero que você se coloque de pé. Aleluia, Jesus. Aleluias. Eu vou contar algo aqui. A equipe de louvor se prepara. A minha mãe fala assim que no dia que ela foi dar a luz a mim, ela começou a falar em línguas estranhas lá no consultório. O povo achou que ela estava doida. Na hora do parto, ela começou a sentir a presença de Deus. Começou a falar em línguas estranhas. Ninguém estava entendendo nada. Pegou o telefone: vem cá, vem aqui, está acontecendo um negócio. Eu com 7 anos de idade, eu falo 7 anos, mas eu não sei, eu aprendi a ler bem antes. Mas quando eu aprendi a ler, eu falei: mãe, eu não quero uma festa de aniversário, eu quero uma Bíblia para mim. E eu nunca dormi sem ler a palavra do Senhor. Com 9 anos de idade, eu professora da escola dominical para as crianças. Uma criança dando aula para as crianças. Com 15 anos, eu comecei a pedir a Deus o dom de pregar. Hoje eu tenho 32. E com 15 anos eu comecei a pregar a palavra de Deus. Eu olhava para alguém, eu sempre quis, eu falo que eu sou fominha para as coisas de Deus. Eu olhava para alguém pregando, eu falava: eu quero pregar. Eu olhava para alguém cantando, eu cantava desde os meus 5 anos de idade. Depois que eu parei de cantar, que eu comecei a pregar. Mas eu vi alguém orando por libertação. Deus, eu quero expulsar demônio também. Eu vi alguém orando por cura também. Quero, Senhor, esse negócio. E eu entendi que havia uma promessa sobre a minha vida. E eu lembro que eu comecei a trabalhar com teatro e comecei a me envolver tanto. 10 anos trabalhando como atriz e viajando bastante. E eu falava assim: Deus, se eu casar e meu marido me impedir, eu deixo o marido, mas eu não deixo o teatro. Olha, abusada. E sabe quem me tirou de lá e me colocou na rota da promessa? Deus. Não dá para dividir o altar com o palco. Não dá para ser meio a meio, tá entendendo? Quando você tem uma promessa, se lança nessa promessa, vive essa promessa. Não entregue para Deus 50%, 30%. Porque tem gente que antes de nascer, Deus já descreveu a sua vida todinha. Ele te dá livre-arbítrio, mas a promessa vai te guiar os seus passos. Eu olho para a minha vida hoje e começo a entender o porquê que Deus me permitiu algumas coisas da minha vida que hoje contribuem para o meu ministério. Eu achando que estava vivendo as minhas escolhas, e Deus estava direcionando os meus passos. Deus já tem trabalhado na tua vida tem muito tempo e você nem percebeu. Deus já tem te colocado nos lugares que você precisa estar para o cumprimento da promessa e você ainda não entendeu. Quando eu comecei o culto na roça, eu precisava de alguém que fazia design gráfico. Eu precisava de alguém que fazia isso. E eu fazia tudo. Porque desde quando eu era novinha, eu comecei a fazer essas coisas. Por quê? Porque Deus olhou lá na frente e disse: é através das mãos dela que eu vou fazer. Tem lugares que você já passou, que foi para o seu crescimento, para o dia da promessa. Entenda que Deus está direcionando os seus passos. E não saia debaixo da promessa. Porque um dia eu precisei falar: Deus, é tudo ou nada. Eu vou deixar aquilo que está dividindo o meu coração. Eu falei para Deus: é tudo ou nada. E deixa eu dizer para vocês, depois que eu tomei essa decisão, a minha vida ministerial andou, aconteceu. Porque eu precisava tomar essa posição de decidir permanecer, estar só debaixo da promessa
de Deus. Todas as vezes que eu falo, não quero mais, estou cansada, Jesus me encontra na caverna. Jesus me leva de volta. Ai, eremai, de calabai, de couva. Deus vai fazer assim na tua vida. Essa palavra hoje está sendo gravada no teu coração, para que você se lembre que o dia que você estiver pensando em desistir, Deus vai te trazer de novo para baixo da promessa. O dia que você olhar e falar, isso não é para mim. O dia que alguém tentar te matar, você vai se lembrar, não vai acontecer nada, porque há uma promessa que precisa se cumprir. Há algo que Deus ainda tem para realizar. Tenha convicção que a promessa de Deus vai se cumprir. Tenha convicção que a palavra do Senhor não volta vazia. Tenha essa convicção dentro de você. Tem gente que olha e fala assim, mas nada te abala, mas nada te preocupa. O céu está fechado, vai cair uma tempestade. Você está sorrindo, você ainda vai continuar fazendo culto, você ainda vai continuar. Por quê? Porque há uma promessa de Deus que hoje vai acontecer. Porque há uma promessa de Deus que é aqui o lugar da bênção. É isso. Não deixe nada tirar o foco, que a promessa vai se cumprir. Aleluias, adora o Senhor.